Opa, tudo bom? Essa é a história do Bai. O nome do anime tá aí na descrição e as outras partes também. Continuando depois dos nossos acontecimentos do episódio passado, no grande continente acima do rio do Caminho Celestial, existiam muitas seitas. No final da corrente celestial, além da seita do rio espiritual, existia a seita do rio de sangue, seita do rio profundo e a seita do rio das pílulas. Essas 4 seitas surgiram em tempos de grandes batalhas. Quem mostra fraqueza sem lutar, receberá ataque dos demais. O macaquinho que tinha engolido a pílula do Bai e voltou a ser um ancião, estava tentando explicar que as terras sagradas e estabelecimento da fundação estavam prestes a se abrir. A cortina da grande guerra de 1000 anos estava para começar. Nesse momento crucial, os cultivadores de estabelecimento fundação são a força intermediária entre todas as seitas. Se um chegar ao estabelecimento fundação, vai ser a esperança de uma nova geração de pessoas. Voltando ao barco, o Bai estava com um pouquinho de medo do barco voador, e o tio Lee pergunta se ele gostaria que o barco descesse um pouco. Na hora ele aceitou isso, e o Lee mandou os navios descerem um pouco. O Lee explicou que os discípulos da seita do Rio Espiritual já chegaram ao reino Inferno Solitário e o vazio do espírito primordial já estava em posição de batalha. Eles estavam esperando pelo seu destino. Esse evento que eles estavam prestes a testemunhar só acontecia a cada 64 anos. Muitos gênios lutaram lá por muito tempo. O Bai não deve abaixar a guarda. O Lee explica que essas 3 seitas têm um grande poder. Eles são muito perigosos. Depois que o Bai entrar nesse evento, se houver perigo de vida, é para ele sair de lá usando a Jade. Isso pode salvar a vida dele. Então, eles chegaram ao abismo da espada caída. O gênio da seita do Rio Profundo, Dao, estava lá com o gênio da seita do Rio das Pílulas, Feng Lin, e o Rio do Sangue, Song Qiu. Todos eles já estavam prontos. O Bai com a sua seita ainda estavam nos barcos. O Lee usa seu poder com as outras 4 seitas para abrir os portais e ele luta para conseguir passar por um desses. Com todas as seitas indo para dentro do abismo para conseguir passar pelos portais, as brigas estavam acontecendo por todos os lados, e o Bai tenta passar por eles sem arranjar briga com os demais. Ele só estava procurando uma entrada o mais rápido possível. Aparentemente, os espaços de entrada eram bem limitados. Eles precisavam pegar os portais rapidamente, e o Bai fica observando como os outros discípulos conseguem ser maus. O Bai estava com medo do Song Qiu, porque ele era o cara mais temível aqui. Então ele prefere ficar em lugares com muitas pessoas para não dar nenhuma merda. Aqui, nós vemos 3 membros da seita do Rio Espiritual conversando sobre como todas as entradas próximas estavam sendo controladas por outras seitas. Então, eles estavam perdidos, sem saber como eles iriam poder entrar e estavam choramingando bastante. Existiam entradas, mas os cultivadores são muitos. Eles têm medo de não conseguir vencer ninguém, porque os gênios da seita já se foram. Mas de repente, eles notaram que o famoso Mestre Bai estava ali. O Bai estava tentando ir embora escondido, mas não adiantou muito porque ele foi pego. O pessoal começou a falar como ele estava sempre muito atento, porque o Bai é a luz da nossa seita. Eles começaram a falar que o Bai estava sempre atrás dele para os proteger, e diz que ele era muito gentil por tudo que ele estava fazendo. O Bai estava sem graça porque ele não estava querendo ajudar ninguém. Na realidade, ele estava tentando fugir, mas os 3 continuam dizendo que com o Mestre Bai do lado deles, eles poderiam entrar nos portais. O Bai olha para um dos portais e ele estava sendo guardado por uns caras bem grandes. E ele olha para o pessoal. Tava na cara que a situação estava bem complicada. Era algo praticamente impossível para eles todos juntos. Mas os 3 dizem que o Bai tinha que confiar nas suas habilidades. Não importa se eles derem as suas vidas. Eles vão mostrar que não são fracos e vão lutar. Todos ficam alegres, gritando que com o Bai eles são muito mais fortes. E choram bastante ao mesmo tempo. O Bai vê que ele não vai conseguir se distanciar nesse momento e ele não pode diminuir o ímpeto do pessoal porque eles fazem parte da mesma seita. Ele se vê como mestre e deve realmente assumir a responsabilidade. Quando ele se dá conta, os 3 já estavam grudados no seu pé, falando que essa oportunidade era muito importante para os 3 e o Bai tinha que os ajudar. O Bai respira fundo e pede para eles não se preocuparem. Ele faz um discurso falando que estava ali para ajudar e vai proteger todos eles. Todos serão capazes de alcançar o estabelecimento de fundação. Os 3 choram muito de alegria, porque se eles estiverem unidos e pensarem em um plano, com certeza eles poderão passar pelo portal.
Mas, enquanto Bai estava fazendo seu discurso, todos os três se empolgaram a um nível que não escutaram as últimas palavras do Bai e avançaram nos homens que estavam guardando os portais. Eles de fato conseguem derrubar os dois caras grandes sem problema algum. O Bai fica muito impressionado em como apenas um pouquinho da sua presença mudou eles por completo. Os três agradeceram muito o Mestre Bai por ajudar eles, e o Bai diz que o patriarca ali diz que quanto mais poder, mais responsabilidade eles têm. Mas, enquanto ele estava fazendo seu discurso mais uma vez, eles simplesmente cagaram pro Bai e passaram pelo portal que mais uma vez se fechou. O Bai não consegue passar, ele ficou louco da vida porque eles não respeitaram o ancião. Mas, enquanto ele estava lá reclamando muito, o irmão da Mai apareceu e ele disse que conhecia outros lugares que tinham mais portais e que era pro Bai ir com ele que seria mais fácil. Enquanto eles estavam indo, o irmão da Mai estava um pouco mais à frente. Quando o Bai tenta entrar em um portal, ele se fecha na sua cara. Dessa maneira, começou a caça pelos portais. Mas todos os portais que o Bai consegue chegar perto, ele simplesmente se fecha e eles têm que procurar outros. O Bai com o irmão da Mai passam por diversas lutas que estavam acontecendo, mas os portais continuam fechando um atrás do outro. Quando o Bai estava quase conseguindo, entre vários outros membros das seitas, eles conseguem, mas o Bai não. Ele chora e estava apavorado por isso estar acontecendo. Ele e o irmão da Mai encontraram um que levava direto para o deserto. Era um portal muito escondido. O Bai diz que deve ter alguma coisa acontecendo e estava muito fácil para eles passarem, até porque só tem eles ali. O Bai tenta correr para entrar, mas o irmão da Mai manda o Bai esperar, que ele vai ir primeiro. Ele vai na frente e o Bai vai logo atrás. O Bai já tava com um sorrisão no rosto, porque finalmente iria conseguir passar por esse portal que tanto tava te dando trabalho. O irmão da Mai passou e na hora do Bai, o portal se fechou rapidamente. O Bai fica arrasado, sem acreditar no que acabou de acontecer. Ele tava muito chateado e consegue escutar uma risada de longe. O homem diz que é karma. Ele fala que o Bai é arrogante e irrita os outros. Ele estava no meio de 3 caras da seita do Rio de Sangue. Ele grita que nem mesmo o portal quer o Bai. Com o jeitinho dele, o Bai manda eles calarem a boca por estar falando demais. Só que nesse exato momento, os 3 se juntaram e começaram a lançar um feitiço, a Jaula de Sangue. O Bai ficou preso no meio dela. Os 3 ficam se achando por conta da jaula de sangue que eles conseguiram montar para prender o Bai. Eles estavam com a intenção de trancar o Bai lá por 3 dias e 3 noites. Eles estavam querendo se sacrificar apenas para conter um gênio. Eles acreditavam que valia muito a pena e dão risada por conta da condição do Bai. Ele estava preso. O Bai não queria deixar isso acontecer e puxou alguns dos seus talismãs para intimidar os 3. Mas eles dão risada com essa mega apresentação do Bai. Só que o selo do Bai molhou e ele teve que usar outros. Ele continuou preso na jaula de sangue e com os selos ele consegue colocar fogo no seu pé para escapar da jaula. O chão treme e os 3 ficam muito assustados enquanto o Bai aparenta estar prestes a fazer algo muito grandioso. Mas essa tentativa do Bai sai jogando ele por todos os lados dessa cela. Ele se desengonçou tudo. Ele passou na frente dos caras com o rosto sendo espremido na parede da cela. O homem fica sem entender nada do que estava acontecendo com o Bai. Ele vai batendo nas paredes da jaula até o momento que ela começa de fato a se quebrar e o Bai se liberta. Ele foi jogado pro alto pelo poder, passou pelas árvores e até leva um animalzinho com ele no seu rosto. Os 3 não entendem o que acabou de acontecer e acreditam que o Bai é realmente um cara muito louco. Em outro local, o Song-kyu estava procurando por algo usando um dispositivo. Ele vê que há 800 anos atrás, alguém muito importante veio até esse lugar. Mas, enquanto ele estava nos seus pensamentos, o Bai simplesmente caiu diante aos seus olhos e ele pensa em como o Bai, mestre número 1 da seita do Rio Espiritual, veio parar exatamente aqui, dessa forma. O Bai nota onde ele estava depois de cair e percebe que o Song-kyu estava na sua frente. O Bai fica com muito medo e se afasta. Os dois se encaram por alguns segundos e o Bai sabia que ele não poderia entrar em pânico com medo de ser atacado. Em poucos segundos, o Bai fica pensando que ele não pode perder essa grande oportunidade. O Song-kyu começa a levantar a sua mão para falar com o Bai, mas ele fica com medo de ser atacado e corre instantaneamente sem olhar para trás. O Song-kyu não entende nada do que acabou de acontecer. O Bai já estava mais adentro da floresta se perguntando se deixou o Song-kyu chocado.
Ele vai colocar alguns selos nele novamente só de proteção e se acalma do grande susto que ele acabou de sofrer. Nesse exato momento em que ele estava olhando para os lados, um portal simplesmente se abriu diante dele. Ele olha para o portal com desconfiança e não sabe se isso realmente estava acontecendo, mas ele sabe que ele não pode esperar por muito mais tempo. Mesmo que o portal não esteja te levando a um local tão bom, ele vai ter que usar esse mesmo. O Bai finalmente conseguiu entrar no portal. Ele foi levado para um local seco, onde ele não consegue encontrar um único sinal de vida. Apenas uma criatura que ele consegue atacar e acaba com ela em poucos segundos. O Bai estava usando isso para conseguir encher um pequeno frasco que ele tinha como se fosse de almas. Depois disso, uma ventania bate no local e ele consegue encontrar uma Jade. Ele fica esperando por mais criaturas para conseguir encher mais o seu potinho. Só que a partir desse momento, ele espera e nada acontece. Não aparece nem sequer uma única mosca pelo mau cheiro dele. Nem isso aconteceu. E agora, ele estava em uma situação muito complicada entre a vida e a morte, preso no deserto que ele não sabe para onde ir.